Salve alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula de biologia. E o assunto dessa aula é a fisiologia vegetal. Fisiologia vegetal estuda as funções que mantêm as plantas, as funções vitais no corpo de uma planta, processos dinâmicos interessantes, é a parte mais dinâmica da botânica. Veremos transporte de seiva, absorção de seiva, fotossíntese, fito-hormônios, todos os processos essenciais aos vegetais. Portanto, quem entender esse assunto, bora lá, vem comigo. Vamos começar então com um processo fisiológico que é a absorção de seiva do solo a partir da raiz. Lembrando que a planta absorve substâncias do solo, basicamente por ação das raízes. Ela não se alimenta do que está no solo. Lembra que a planta produz açúcar, produz substâncias orgânicas na folha e ela se alimenta disso que ela produz. Ela é autótrofa. Mas ela usa substâncias que ela absorve do solo. Eu vou chamar essa seiva que ela absorve do solo de seiva mineral ou seiva bruta, ou o mais correto é seiva xilemática. E essa seiva ela é composta basicamente de íons e água. Então a planta absorve essa seiva do solo, a seiva é chamada de xilema, os vasos que conduzem a seiva também são chamados de vasos de xilema, mas é a seiva mineral e ela absorve isso do solo e é essencial para ela desempenhar suas funções fisiológicas, tá bom? Essa água vai ser absorvida nas raízes com auxílio dos pelos lá na epiderme. Então essa imagem aqui é a imagem de um corte transversal de uma raiz, tá bom? Como se fosse um pedaço de uma pizza, uma fatia de pizza, pensa o transversal do caule e ainda só um pedacinho dela. Lá no meio do caule, no meio da raiz, você vai ter os vasos de condução, envolvidos por células de parênquima. Então esses são os vasos condutores. Pense em canais que percorrem a planta de ponta a ponta. São os canos por onde a seiva se movimenta, são os vasos condutores, tá? E eu foquei aqui só os vasos, por enquanto, vasos de xilema. Então a água tem que sair do solo, tem que atravessar toda essa camada de tecidos e chegar aqui e subir para a folha. Ela tem que subir por esse cano. E essa absorção é essencial. Ela acontece a partir da epiderme, que é essa camada de revestimento primário que a célula tem, que a planta tem. Então a epiderme não faz fotossíntese e tem a função de revestir e proteger. Ela tem os pelos que absorvem, que ajudam a absorção da seiva. Então como é que a água passa daqui para lá? Eu vou ter nessa segunda camada parênquima, células de revestimento, parênquima cortical. O cortical é aquilo que fica mais na periferia, no córtex. Entre o córtex e a medula, eu vou ter uma camada de revestimento interno chamado de endoderme. Então, como é que a água consegue sair daqui e ir para lá? Nesse caso, existe a participação de um processo ativo, um processo de bombeamento de íons. As células da epiderme absorvem e bombeiam esses íons para dentro da planta. E ela vai aumentando a concentração de sais, de íons diversos que estão no solo, de minerais que estão no solo, na forma iônica, e essa concentração vai aumentando. Você aumenta a quantidade de íons nas células do parênquima. Consequentemente, lembrando, tá? É bombeamento, é um processo com gasto de ATP. Consequentemente, você sabe que a água, ela acompanha esse movimento por osmose, buscando o lado hipertônico. Lembra disso? Então a osmose faz a água atravessar a epiderme e entrar no parênquima cortical. E essas células vão passando os sais uma para a outra, vão bombeando os sais a partir aqui da epiderme, de modo que a água vai together, a água vai junto e ela vai acompanhando esse processo. Portanto, os sais são bombeados ativamente e, olha só, também pode ter bombeamento, pode ter passagem passiva, se tem muito sal aqui e pouco aqui, pode ter difusão também. A questão é que a água acompanha esses sais por osmose. Nesse ponto acontece o seguinte, a água pode percorrer esse parênquima de duas formas, e aqui eu chego numa parte bem importante. A água pode fazer o caminho mais fácil, que é passar por entre as células, por fora da parede celular. A água pode fazer o processo mais tranquilo, que é passar pelos espaços entre as células, e isso é chamado de apoplasto. Ela não entra no citoplasma, ela fica fora, apoplasto, ela fica sem entrar na célula, ela vai desviando.
também ocorre passagem de água, vou colocar em vermelho aqui, por dentro das células, dentro delas, dentro do citoplasma, passando pelo protoplasma da célula vegetal. Nesse caso, essa via é chamada de simplástico. Quando chega nessa região, acontece um problema por apoplástico. Essa camada endodérmica, ela tem um revestimento que impermeabiliza o espaço entre as células, não permitindo a via apoplástica, de modo que nesse ponto só ocorre a via simplástica. Isso é importante por quê? Porque isso permite uma filtração das substâncias que chegam até o cilindro vascular. Então, as estrias de Caspary, que são esses reforços que existem na endoderme, impedem a passagem apoplástica. De modo que o que chega aqui no vaso de condução é um conjunto de substâncias mais selecionadas. Ok? Então, via simplástica é a via por dentro das células, da passagem da água. A apoplástica é a passagem por fora das células, o que não é permitido nessa camada endodérmica que reveste o cilindro vascular. O que a gente vai ver é como a água chegando aqui com os sais, como é que ela consegue subir para a folha, tá bom? É o processo de movimentação da seiva. E só para reforçar, não ficou muito claro no desenho, mas olha só, essas estrias de Caspary é uma substância, é um reforço de uma substância chamada suberina que veda, que impermeabiliza o espaço entre as células, tá? E de novo, isso impede que a água passe sem atravessar o conteúdo celular, tá bom? Então ela bloqueia a via apoplástica. E a pergunta que a gente vai tentar responder é: como é que a seiva consegue subir contra a gravidade? Problema que é acentuado em plantas de grande porte, tem plantas com mais de 100 metros de altura. E como é que essa planta consegue sugar essa seiva contra a gravidade? Uma vez que para descer é mais fácil. Para o floema descer, a gravidade favorece. Para o xilema subir, a gravidade é um empecilho. Então, alguns fatores contribuem para esse processo de subida. Nós vimos na absorção de seiva a partir do solo, que é o bombeamento de íons para dentro da planta, movimenta a água por osmose, e isso vai criar uma pressão. Então, esse movimento de água cria uma pressão, que a gente chama de pressão positiva da raiz. Isso, em algumas plantas, consegue movimentar a seiva até alguns centímetros, mas não é um fator capaz de explicar a subida até a folha. Então, a pressão positiva da raiz é um fator que pode auxiliar a subida da seiva. A água entrando por osmose, trazida pelo bombeamento de sais de forma ativa, né? Isso pode criar uma pressão que pode ajudar a empurrar a água, mas não é suficiente. E o segundo fator que pode ajudar na subida é algo chamado capilaridade. A propriedade que a água tem de subir por tubos muito finos quando há afinidade química com a substância que forma esses tubos. Por exemplo, quando a gente coloca papel absorvente na água, a água consegue subir pelo papel. Isso se deve às interações de ponte de hidrogênio que existem entre as moléculas de água e as moléculas dessa substância. Tudo bem? Isso ajuda a água a subir? Ajuda. A água consegue se ligar às paredes dos vasos xilemáticos e consegue puxar outras moléculas de água por coesão, mas não explica a subida a grandes altitudes. Então existe um outro fator que é o principal, e esse fator é a transpiração. A transpiração, ela é a saída de água na forma de vapor. A água, quando sai da folha, sai na forma de vapor. É a transpiração que acontece lá no estômago, lá na epiderme. Quando essa água sai, ela vai criar uma pressão negativa. Essa pressão negativa, porque você tem água saindo da planta, você vai ter ali, vejam só, um aumento da concentração dos sais. E essa pressão osmótica vai fazer com que a água que está nas células mais abaixo, ela vá sendo puxada. E essa sucção vai puxando a água das células que estão cada vez mais abaixo nos vasos de xilema. Ou seja, é como se tivesse um canudinho gigante e alguém sugando esse canudinho na ponta. E essa sucção permite que a água vá subindo contra a gravidade. Então a força inicial que ajuda a subida é a sucção, a perda de vapor de água na transpiração. Somado a isso, a gente sabe que as moléculas de água exercem interação entre si, eu vou chamar de coesão por ponte de hidrogênio, tá bom? E também com as moléculas dos vasos de xilema.
chamar de adesão. A interação é a mesma, só que eu chamo de coesão água com água e adesão quando é a água com outra substância. Somado então à sucção da transpiração, você tem aqui ó, a tensão causada pela saída da água, aliadas à coesão água com água e também água com as paredes do xilema, você vai ter uma soma de fatores que ajudam a subida da água. Tudo iniciado pela transpiração. E esse conjunto de fatores é chamado de teoria de Dickson, que é a teoria da transpiração, tensão, coesão, ou sucção, tensão, coesão, ou transpiração, coesão, adesão. Existem muitos nomes, mas todos eles envolvem essa força inicial que é a transpiração, criando uma tensão ou uma sucção, tá? E essa sucção vai permitir que a água suba porque uma água puxa outra molécula de água e assim por diante, e vai se grudando nas paredes dos vasos de xilema e a água consegue subir. Detalhe, não é só a transpiração que cria essa força. A utilização da água também nas células das folhas também cria essa sucção e isso permite que a água suba contra a gravidade. Tudo bem? Beleza? Teoria de Dickson, todos esses fatores ajudam, mas o principal é a saída da água ali na região da folha e com isso o xilema chove. Agora vamos tentar entender como ocorre a descida da seiva, a descida do floema. Olha só, vimos então que lá nos vasos de xilema ocorre a subida da água e essa subida é motivada inicialmente pela sucção que acontece lá nas folhas. Lembrando que quando a água sobe, ela vai carregar com ela alguns íons, tá bom? Então essa concentração de íons ela é maior aqui e ela vai, olha só, ela vai se diluindo à medida que vai chegando lá na folha. Então a água subiu pelo teorema de Dickson, transpiração, tensão, coesão, ok? E essa subida é a subida do xilema. Quando chega lá na folha, lá na copa, lá onde ocorre a fotossíntese, eu coloquei para você que é uma folha, uma célula da folha, uma célula fotossintetizante do parênquima clorofiliano. Essa célula tem cloroplastos, ela faz fotossíntese e produz moléculas orgânicas, produz açúcares, principalmente. E essas células recebem a água que chega aqui, ó, no xilema. Tudo bem? Só que essas células produzem substâncias orgânicas e jogam as substâncias orgânicas nas células que estão em volta dos vasos de floema. Olha só, eu tenho então aqui ó, açúcar, aminoácido, lipídio produzidos pela folha. Isso faz com que a água que está no xilema passe para cá. Por quê? Porque essa célula chamada de célula companheira transfere para as células do floema as substâncias orgânicas produzidas pela folha. Então, se eu tenho uma quantidade menor de sais aqui e uma quantidade grande de moléculas orgânicas aqui, a água por osmose, ela passa pelo floema. Então, a passagem da água do xilema para o floema acontece lá no topo, porque a concentração osmótica no floema é maior, está cheio de açúcar, isso puxa a água por osmose. E esse movimento da água vai começar a empurrar as substâncias orgânicas para baixo. E elas vão sendo empurradas por fluxo de massa. Aumenta a quantidade de substâncias orgânicas aqui, a água vem por osmose, e isso vai empurrando as substâncias planta abaixo. E elas vão sendo consumidas. Então, esse movimento, a teoria que explica esse movimento é chamada de teoria do fluxo de massa. Portanto, essa seiva que desce, chamada de floema, contém água mais açúcares. Não é só açúcar, é qualquer substância orgânica produzida pela folha. A maioria é carboidrato, mas não é só carboidrato que existe ali. Portanto, a água sobe, passa para o floema, empurra o açúcar. Quando chega aqui embaixo, eu tenho já pouco açúcar porque ele foi sendo consumido pelo caule, pela raiz, pela planta. E a água passa para cá por osmose de novo, porque eu tenho sais chegando da parte de fora. Nesse caso, a osmose permite a passagem da água para o xilema e a coisa recomeça. Eu tenho água chegando, água vindo para cá, a transpiração puxa essa água, ela chega aqui em cima, eu tenho mais solutos aqui no floema e eles ficam lado a lado, floema e xilema.
A água passa por osmose, empurra a substância orgânica, chega aqui, tem pouca substância orgânica, a água passa por osmose para onde tem sais, para onde tem íons, e isso movimenta toda a seiva na planta. A seiva que sobe, que é o xilema, e a seiva que desce, que é o floema. A subida é regida pela transpiração, na teoria de Dickson, que nós já vimos, e a descida é pelo fluxo de massa. Tá bom? Entenda que esse processo é contínuo. O que mantém tudo isso funcionando é basicamente a perda de água lá na folha. Tá bom, gente? Processo fisiológico essencial. E para a gente terminar, vamos só lembrar um pouquinho dessa histologia do xilema e do floema. O xilema é formado por células ocas que se empilham e são chamadas de elementos de vaso, células mortas. Em algumas plantas, os vasos são mais finos e mais compridos, são chamados de braqueides, tá? E as células do floema são células também ocas, são chamadas de elemento de tubo crivado, por quê? Porque entre as duas células tem uma plaquinha furadinha, como se fosse uma plaquinha de chuveiro. Então você vê aqui, ó, uma plaquinha de comunicação entre duas células consecutivas, e elas são chamadas de elementos de placa crivada ou de tubo crivado, porque se você olhasse para essa plaquinha assim, você veria algo parecido com um chuveiro, aquela plaquinha do chuveiro, tudo bem? Elas são células vivas, lembra disso? Porque elas têm uma célula companheira que mantém a atividade metabólica delas. Portanto, xilema, células mortas, floema, células vivas. E o líquido que percorre essas células é a seiva. Beleza, gente? Muito obrigado pela sua atenção. Anote esses conceitos, faça print da tela se você quiser e coloque aí as suas dúvidas para a gente poder conversar. Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu?